Após levar sua mãe para um asilo, o filho esperava obter sua assinatura para a venda da casa da família, mas ao chegar ao asilo, ele encontrou algo inesperado. Em um mundo que avança a passos largos, raramente temos a chance de parar e refletir sobre nossas memórias. Contudo, em meio a esse turbilhão, a mente de Soraya se permitiu viajar no tempo. A lembrança de sua juventude surgia com uma clareza quase mágica, como se os dias de outrora se desenrolassem diante dela. Olhe para meu filho, pensou, um menino travesso, correndo descalço pelo jardim, suas risadas ecoando como uma doce melodia. Essa imagem era tão vívida que Soraya podia quase sentir a brisa leve que acompanhava as gargalhadas do passado. E então, como se o tempo tivesse recuado, recordou-se de quando trouxe seus netos para aquele mesmo espaço. O jardim, que havia testemunhado tantas histórias, agora se tornava o cenário de novas alegrias. Com seus cabelos prateados brilhando ao sol, Soraya aguardava a primavera com um entusiasmo renovado, quase infantil. Para ela, o jardim não era apenas um pedaço de terra, era uma extensão de sua alma, um espaço onde sua criatividade florescia. Quando a primavera chegava, seu jardim explodia em cores e fragrâncias. Os brotos verdes rompiam a terra, sinalizando o renascimento da vida. Era uma cena mágica que atraía a família. Olhem, os primeiros tomates! Exclamou o neto mais novo, com olhos tão brilhantes quanto as joias vermelhas que segurava. Soraya sorria, seu rosto enrugado irradiando felicidade enquanto compartilhava os frutos de seu trabalho árduo. Cada momento no jardim era uma celebração da vida, um testemunho do amor que plantou ali ao longo dos anos. E mesmo em meio à dor da separação, as lembranças da sua família e do seu lar eram um consolo. Uma lembrança eterna de que, apesar das mudanças, algumas coisas permanecem para sempre em nossos corações. Tomem, filhos, isso é o que a terra nos dá, dizia Soraya, enquanto cuidadosamente enchia suas sacolas com vegetais crocantes e frutas suculentas. Para ela, compartilhar a colheita era um ato de amor, uma forma de alimentar não apenas os corpos, mas também as almas de sua família. Nesses momentos o jardim se transformava em um verdadeiro santuário, onde risos e conversas se entrelaçavam com o zumbido das abelhas e o canto dos pássaros. Era um espaço onde o tempo parecia suspenso, permitindo que todos apreciassem a beleza das pequenas coisas que realmente importam. Contudo, o tempo trouxe mudanças silenciosas, mas inevitáveis, à vida de Soraya. O jardim, antes repleto de risos infantis e passos apressados dos netos, agora mergulhava em um silêncio pesado. As visitas, que antes eram frequentes e cheias de alegria, tornaram-se raras e, aos poucos, quase inexistentes. Soraya sentia sua vida em um estado de espera, contando os dias até o próximo verão, na esperança de reunir sua família novamente. A transformação do jardim refletia essa nova realidade. Os morangos, que antes eram abundantes e doces, agora amadureciam em quantidade cada vez menor. Onde antes floresciam fileiras de batatas, tomates, berinjelas e pepinos, apenas algumas plantas solitárias resistiam. As mãos trêmulas de Soraya e seu corpo debilitado pela doença não podiam mais cuidar do jardim com o mesmo vigor de antes. Certa tarde, enquanto colhia os últimos morangos, Soraya fez uma pausa e sentou-se em um velho banco de madeira, observando seu jardim. Com um suspiro profundo, perguntou em voz alta: quando foi a última vez que enchi um balde com frutas e verduras para meus netos? Suas palavras se perderam no ar, levadas pelo vento. As lágrimas começaram a surgir em seus olhos ao perceber que aqueles dias de abundância poderiam ter ficado para trás para sempre. Com 82 anos, Soraya vivia sozinha em um pequeno vilarejo, longe do tumulto da cidade. Apesar da solidão que a cercava, seu coração permanecia cheio de memórias e amor, esperando que um dia, mesmo que distante, o riso de sua família pudesse retornar ao jardim que sempre foi seu lar. Apesar das dificuldades, Soraya nunca pensou em se mudar. Sentia um profundo orgulho de seu filho, que prosperara na cidade e encontrara felicidade. Embora ele não a tivesse esquecido e a visitasse com sua família, essas visitas tornaram-se raras, criando um vazio em seu coração. Em um dia de saudade, decidiu ligar para ele, esperando ouvir sua voz. Quando você virá me ver, filho? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. A resposta que recebeu foi como um golpe. Mamãe, não faz muito sentido eu viajar tão longe se não há nada para colher no jardim.
sugeriu Conrado. As palavras dele romperam algo dentro de Soraya. O jardim, que antes simbolizava união e alegria familiar, agora se tornava um pretexto para a distância. Naquele instante, Soraya percebeu que não só seu jardim, mas sua relação com a família também carecia de atenção e cuidado. Era hora de aceitar que as estações da vida mudam, trazendo consigo desafios e belezas únicas. Com o coração apertado, levantou-se do banco, enxugou as lágrimas e decidiu que, mesmo que seu jardim não fosse mais o mesmo, ainda havia espaço para cultivar esperança e amor. Sentada em sua cadeira de balanço, Soraya acostumava-se a perder em pensamentos, tentando encontrar consolo na ideia de que a vida é um mosaico de dificuldades e alegrias. Sabia que Conrado, imerso em sua rotina agitada, enfrentava suas próprias batalhas. Na cidade, todos têm suas lutas, murmurava para si, tentando justificar as ligações esporádicas do filho, que pareciam mais uma obrigação do que um desejo genuíno de se conectar. Com o passar do tempo, Soraya começou a notar que sua visão se tornava embaçada, e as cores vibrantes do jardim se desvaneciam em um véu cinza. Cada dia parecia uma luta contra a solidão. Mas em meio a tudo isso, ela se recusava a desistir de sua própria história. Soraya decidiu que, mesmo que o jardim estivesse mudando, ela ainda tinha o poder de cultivar suas memórias e de fazer brotar novos laços, pois o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo nas sombras. Um dia, enquanto cuidava do jardim, a pequena Ana, neta de sua vizinha, se aproximou com um sorriso radiante. Vovó Soraya, posso te ajudar com os morangos? Soraya, acomodando-se no banco próximo, ouviu os sons alegres da menina colhendo as frutas. No entanto, quando Ana lhe entregou o pequeno pote com apenas alguns morangos, Soraya mal conseguia distinguir o que havia ali. Obrigada, minha pequena, respondeu com a voz trêmula, percebendo que era hora de procurar ajuda médica e talvez novos óculos. Nos dias seguintes, enquanto passeava pelo jardim, Soraya tropeçou em uma pedra escondida nas sombras. A queda foi abrupta, e tudo ao seu redor mergulhou em escuridão. Ao recuperar a consciência, viu sua vizinha ao seu lado, com expressão de preocupação e alívio. Soraya, você precisa ver um médico. Isso poderia ter sido muito pior, insistiu a vizinha, ajudando-a a se levantar. Comovida pelo cuidado da amiga, Soraya assentiu em silêncio. Mais tarde, quando Conrado soube do incidente, seu tom habitual, que costumava ser distante, se transformou em urgência. Mamãe, isso não pode continuar assim. Você precisa de cuidados médicos. Vou insistir para que venha à cidade e veja um especialista, disse Conrado. Soraya, embora surpresa com a repentina preocupação do filho, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Havia ansiedade em relação à sua saúde, mas também a esperança de que essa situação pudesse ser uma oportunidade de reconexão. Obrigada, Conrado. Talvez seja a hora de nos vermos mais, respondeu, deixando um fio de esperança brotar em suas palavras. A decisão de levar Soraya ao médico marcou o início de uma nova fase em sua vida e na relação com Conrado. A primeira parada foi na consulta do oftalmologista, onde foi revelado que, embora sua visão não estivesse gravemente comprometida, ela realmente precisava de óculos. A perspectiva de ver o mundo com clareza renovada trazia não apenas a promessa de um novo olhar, mas também a possibilidade de restaurar laços que pareciam ter se desvanecido ao longo do tempo. Conrado observava sua mãe enquanto o médico realizava os exames e não conseguiu evitar a onda de culpa que o invadia. Por que não percebi isso antes? Refletia consigo mesmo. Mamãe, precisamos fazer um check-up completo, sugeriu ao saírem da consulta do oftalmologista. Soraya, habituada a se virar sozinha e a não querer ser um peso, hesitou. Não quero te preocupar, Conrado. Você já fez o suficiente por mim, respondeu, forçando um sorriso. Mas Conrado sabia que o cuidado com sua mãe não poderia se restringir a ligações ocasionais ou visitas raras. Mamãe, isso é o mínimo que posso fazer. Quero ter certeza de que você está bem. Assim, começaram uma série de visitas a diferentes especialistas. Durante esses exames, revelaram-se condições que precisavam de atenção, problemas de pressão arterial e sinais de artrite. Conrado se surpreendeu ao perceber que sua mãe havia suportado essas dores em silêncio, sem nunca se queixar. Cada consulta se transformava em uma oportunidade de reconexão. Na sala de espera, cercados por revistas amareladas e o murmúrio dos outros pacientes,
Conversas que haviam sido adiadas por anos começavam a fluir. Falavam sobre o jardim. Relembravam as memórias da infância de Conrado e, lentamente, desnudavam suas esperanças e medos. Soraya, apesar de sua resistência inicial, começou a valorizar aqueles momentos. Parece que precisei de um check-up para passar mais tempo com você, filho. Brincava, um sorriso verdadeiro se formando em seu rosto. Por sua vez, Conrado, ao adentrar no mundo de sua mãe, começou a compreender a complexidade de sua vida no campo. Reconheceu os desafios diários que Soraya enfrentava, desde a solidão até a dificuldade em acessar serviços de saúde adequados. Essa nova percepção o fez questionar-se. Mergulhado em sua própria rotina, ele havia ignorado as necessidades dela por tempo demais. Assim, a jornada médica não era apenas sobre exames, mas também um reencontro com o amor e a vulnerabilidade que ambos compartilhavam, redescobrindo os laços que os uniam em cada conversa, cada risada e cada preocupação compartilhada. A decisão sobre o futuro cuidado de Soraya se transformou em um verdadeiro dilema emocional na casa de Conrado. Uma noite após uma sequência de consultas médicas, ele sentou-se na sala de estar com sua esposa, Mariana, e decidiu levantar a questão. Mariana, estava pensando, talvez seja melhor mamãe ficar conosco durante o tratamento. Isso facilitaria as coisas para ela e para nós, sugeriu, sua voz refletindo a preocupação que o consumia. Mariana, com a expressão marcada pela preocupação, não hesitou em responder. Conrado, eu entendo como você se sente, mas já considerou as implicações disso. A saúde dela pode piorar se não receber os cuidados adequados. Além disso, com nossos trabalhos e as crianças, quem ficará com ela durante o dia? Tentou ser prática, mas sua preocupação era palpável. A conversa foi tensa. Conrado se via preso entre o desejo de estar perto de sua mãe e a realidade da sua vida familiar, uma encruzilhada emocional. Mariana lutava para manter o equilíbrio em sua rotina já cheia, receosa de que a presença de Soraya pudesse desestabilizar tudo. Foi então que Mariana propôs uma alternativa. E se buscássemos um bom lar para idosos, pode ser o melhor para todos, especialmente para sua mãe. Ela teria cuidados profissionais 24 horas, sugeriu. Conrado aceitou a sugestão, embora com relutância. Talvez você tenha razão, Mariana. É uma decisão difícil. Mas queremos o melhor para mamãe, disse, sentindo um peso crescente em seu coração. Enquanto isso, na penumbra de seu quarto, Soraya ouvia a conversa. Mesmo com a visão prejudicada, seus ouvidos aguçados captavam cada palavra. Uma onda de emoções a dominou ao relembrar os anos de dedicação que havia investido na criação de Conrado ao lado de seu falecido marido. Fizemos tudo por ele sem pedir nada em troca, pensou, sentindo uma pontada profunda de tristeza. As memórias da casa que construiu com tanto amor se misturavam à realidade de sua situação atual. A dor da separação e a incerteza do futuro a consumiam, enquanto ela desejava, acima de tudo, que sua família pudesse compreender o valor de estar juntos, mesmo em tempos difíceis. Soraya respirou o fundo, determinado a lutar por sua presença na vida de Conrado, mesmo que isso significasse enfrentar desafios desconhecidos. Deitada em sua cama, Soraya mergulhava em um turbilhão de memórias, relembrando uma vida inteira dedicada à sua família. A sugestão de Mariana sobre enviá-la a um lar de idosos ecoava em sua mente, trazendo à tona reflexões sobre o inexorável passar do tempo e as mudanças nas dinâmicas familiares. Talvez seja o melhor, sussurrou para si mesma, tentando se confortar com a ideia de que seu filho ainda se preocupava com seu bem-estar, mesmo que as circunstâncias tivessem se transformado. Naquela noite, Soraya adormeceu envolta em uma mistura de sentimentos, um amor profundo por Conrado, a aceitação de sua nova realidade e a dor pela perda de tempos que não voltariam mais. No fundo, ela sabia que as decisões tomadas não eram fáceis para ninguém, e isso, de um pequeno consolo ao seu coração. Enquanto a tranquilidade permeava seu quarto, Soraya refletia sobre as complexidades das relações familiares que havia vivenciado ao longo dos anos. Sempre se manteve respeitosa e compreensiva em relação à Mariana, sua nora, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. Mariana é diferente, pensava consigo, mas é a esposa de Conrado e merece meu respeito. Essa filosofia de vida a guiava mesmo nos momentos mais difíceis, garantindo a harmonia familiar. Com os netos, a situação não era diferente.
Soraya os adorava e sempre se mostrava disposta a te ajudar, seja cuidando deles ou auxiliando nas lições de casa. No entanto, ultimamente sentia-se mais como uma espectadora do que uma participante ativa em suas vidas. Nunca deixaria que os problemas me afastassem da minha família. Lembrava-se dos desafios enfrentados ao lado de seu falecido marido, sempre apoiando um ao outro, independentemente das dificuldades. Nos sustentávamos, não importava o que viesse, murmurava. Contudo, agora percebia uma mudança de mentalidade ao seu redor. A sensação de que os tempos haviam mudado era palpável. As crianças de hoje, refletia, parecem enxergar a vida de forma diferente. A ideia de que os pais, uma vez considerados não úteis, poderiam ser descartados, a incomodava profundamente. Era uma noção estranha à sua maneira de entender a vida e a importância da família, e isso a deixava inquieta. Soraya sabia que precisava lutar para permanecer conectada, mesmo em meio às transformações que pareciam distanciá-la do que mais amava. A triste realidade de Soraya a levou a uma decisão difícil, mas necessária. Não quero ser um peso para eles, refletia, consciente de que Conrado tinha sua própria vida e que Mariana tinha suas opiniões firmes. Aceitando sua nova situação, Soraya optou por se mudar para um lar de idosos. Era uma escolha que buscava aliviar a carga de seu filho e de sua família, mesmo que isso significasse abrir mão do conforto e da familiaridade de seu lar. Naquela manhã, a luz suave do amanhecer filtrava-se pelas cortinas, pintando a cozinha com tons dourados enquanto Soraya preparava o café. Era um dia comum, mas para ela carregava o peso de uma decisão crucial. Com o aroma do café fresco no ar, esperou que Conrado e Mariana se juntassem a ela. Suas mãos tremiam levemente, não pela idade, mas pela emoção do que estava prestes a compartilhar. Quando eles entraram, Soraya respirou fundo e, com uma voz que tentava soar otimista, anunciou: "Decidi-me mudar para um lar de idosos. Acho que serei mais feliz entre pessoas da minha idade e não quero ser um fardo para vocês." Seu sorriso era forçado, uma máscara que mal conseguia esconder a tristeza que lhe preenchia o coração. Conrado e Mariana trocaram olhares rápidos, uma mistura de alívio e surpresa. Cada um tinha suas razões para esse alívio, mas nenhum deles queria admitir. Conrado, lutando entre a culpa e o conforto, respondeu com cautela: "Se é isso que você quer, mamãe, vamos te apoiar. Queremos que você seja feliz." Mariana, tentando mostrar preocupação, acrescentou: "Vai ser bom para você, Soraya. No lar, você terá da atenção que precisa e estará rodeada de pessoas com interesses semelhantes." Ela falava para convencer tanto Soraya quanto a si mesma de que essa era a melhor escolha. A decisão estava tomada. Embora o coração de Soraya estivesse apertado, uma estranha sensação de alívio a acompanhava. Havia feito uma escolha dolorosa, mas o fizera em nome do bem-estar da família, mantendo a dignidade e o amor que sempre foram a base de sua vida. No entanto, um sentimento de decepção a invadia. Esperava, talvez, de maneira ingênua, que seu filho se opusesse à ideia, que lutasse para que ela ficasse. A aceitação rápida de sua decisão a deixou com um gosto amargo de abandono. "Eu pensei que, talvez," começou Soraya, a voz trêmula, "mas entendo, é o melhor para todos." A tristeza no seu olhar refletia a dor de uma mãe que, mesmo em sua generosidade, sentia-se deixada para trás. A conversa sobre a mudança prosseguia, mas para Soraya, cada palavra soava como um eco de despedida. Não era apenas sua casa que deixava para trás, mas também o papel que desempenhara por toda a vida, o de mãe e avó que sustentou a família com amor, sacrifício e dedicação. A sensação de encerrar um capítulo significativo se tornava cada vez mais intensa, enquanto as memórias de momentos felizes e desafios superados se desenrolavam em sua mente. Enquanto Conrado e Mariana discutiam os detalhes práticos da mudança, Soraya se perdia em reflexões. A realidade da velhice e as novas dinâmicas familiares a confrontavam de forma implacável. Sua decisão de se mudar para o lar de idosos havia sido complexa, e a rapidez com que Mariana encontrou lugar a deixava inquieta. Uma voz interior questionava: "Essa escolha é realmente para meu bem ou apenas uma conveniência para ela?" Sussurrando para si mesma, pensou nas palavras de Mariana sobre o novo lar. Ela diz que conhece o lugar, mas quão bem ela pode realmente conhecer? Apesar das dúvidas, Soraya optou por silenciar suas preocupações, decidida a evitar conflitos que poderiam aumentar a tensão entre eles. "Talvez seja para o melhor",
repetia como mantra, tentando encontrar consolo na nova fase que se aproximava. Ela pediu que trouxessem consigo seus objetos mais queridos, aquelas relíquias que carregavam suas memórias, fotografias de sorrisos, a manta de tricô que sempre aquecia e alguns livros que a transportavam para outros mundos. Nos dias que antecederam sua partida, esforçou-se para manter um ambiente alegre, determinada que sua família recordasse um lar repleto de amor, não um lugar de tristeza e despedidas. Vamos lá, sem caras longas. Isso é uma nova aventura para mim, proclamou, com um sorriso que mal disfarçava sua angústia, enquanto organizava uma pequena festa de despedida. A mudança ocorreu com a eficiência habitual de Mariana, mas Soraya observava sua vida sendo cuidadosamente embalada em caixas. Uma mistura de nostalgia e resignação a envolvia, como se cada objeto armazenado representasse uma parte de si mesma. Um fragmento de um passado que, em breve, se tornaria apenas uma memória. Ao chegarem ao asilo, Soraya e sua família se depararam com uma realidade bem diferente da que imaginavam. O local, longe do prometido, exibia sinais de abandono e as instalações clamavam por reformas. Mariana, que antes elogiara tanto o lugar, parecia desmoronar diante da visão, evitando o olhar de Soraya enquanto murmurava: "Não posso acreditar que este seja o mesmo lugar que visitei antes." Conrado, por outro lado, manifestou preocupação imediata. "Mamãe, não se preocupe, virei sempre visitá-la e providenciarei um lugar melhor." Contudo, com o passar dos dias e semanas, suas promessas foram-se perdendo na rotina agitada de sua vida e Soraya, com sua característica resiliência, decidiu não cobrar. Em vez disso, concentrou-se em encontrar um novo propósito no asilo. Ela começou a se envolver nas atividades oferecidas, compartilhando sua sabedoria e experiências. Auxiliava outros residentes, organizava pequenos eventos e contava histórias de sua vida. Nessas interações, descobriu um consolo inesperado e uma nova forma de felicidade. "Aqui também posso fazer a diferença", refletia, encontrando serenidade na aceitação de sua nova realidade. Embora soubesse que havia encerrado um importante capítulo, Soraya compreendia que todo fim traz um novo começo. A chegada da primavera trouxe consigo a promessa de renovações, não apenas na natureza, mas também na vida de Soraya e sua família. Conrado e Mariana, refletindo sobre o futuro, decidiram que era hora de vender a casa de Soraya. Para eles, o imóvel, que não mais abrigaria sua matriarca, se tornava um ativo valioso que poderia gerar benefícios econômicos. Com as crianças crescendo e nossas necessidades mudando, vender a casa da mamãe parece o mais sensato, comentou Conrado enquanto analisava documentos no escritório. Mariana concordou, acrescentando: "Sim. E o dinheiro da venda poderia ser uma boa herança para nós e para as crianças. É o mais prático." Assim, enquanto Soraya se adaptava à sua nova vida, sua família tomava decisões que, embora necessárias, carregavam um peso emocional profundo. Embora Mariana estivesse apreensiva sobre como Soraya receberia a notícia, tinha certeza de que era a decisão correta. Quando foram ao asilo para obter a assinatura de Soraya, foram surpreendidos por uma transformação inesperada. O local havia sido revitalizado, com móveis novos e vibrantes. As paredes, agora pintadas em tons claros e alegres, emanavam uma sensação de paz. Com um brilho nos olhos, Soraya, cheia de orgulho, revelou que já havia vendido sua casa. "Usei o dinheiro para renovar este espaço. Aqui é onde eu vivo agora e queria que fosse o melhor possível para mim e para os outros residentes", disse ela, serena. Mariana, no entanto, ficou atordoada e enfurecida. "Como você pôde tomar uma decisão tão importante sem nos consultar?" "Essa era nossa herança", exclamou, sua frustração transparecendo. "Mamãe, entendemos que você queira melhorar seu novo lar, mas deveria ter nos contado", sugeriu Conrado. Soraya, firme em sua decisão, respondeu: "Tomei muitas decisões na minha vida pensando nos outros, especialmente em você, Conrado. Desta vez, decidi por mim. A herança mais valiosa que posso deixar é o exemplo de uma vida vivida com dignidade e generosidade, não uma quantia em dinheiro." Mariana, ainda furiosa, lutava para entender a perspectiva de Soraya. Sentia-se traída pela escolha unilateral de sua sogra e preocupada com as repercussões financeiras para sua família. Por outro lado, Conrado começou a refletir sobre as palavras de sua mãe. Inicialmente decepcionado, aos poucos começou a apreciar a decisão de Soraya.
reconhecendo que ela estava lhe ensinando uma lição valiosa sobre a autonomia e a importância de cuidar de si mesma. A escolha de Soraya de investir o dinheiro da venda da casa em seu novo lar era um sinal claro de sua independência e força. Apesar da surpresa inicial, Conrado começou a admirar essa atitude. Mariana, por sua vez, teria que confrontar suas próprias prioridades e valores familiares, encontrando um caminho para um entendimento semelhante. A situação, embora repleta de conflitos, também era um convite à reflexão e à mudança para todos os envolvidos. No quarto simples, mas acolhedor do asilo, Soraya sentou-se diante de Conrado e Mariana, uma expressão de serenidade no rosto, mesmo diante da tensão que permeava o ambiente. Seus olhos brilhavam com uma clareza que evidenciava a firmeza de sua decisão. Vivi uma vida longa e cheia de ensinamentos. Aprendi que a verdadeira independência é um bem precioso, começou, sua voz firme, desafiando a fragilidade dos anos. Acredito que como adulta e, mais ainda, nesta fase da vida, tenho o direito de tomar decisões que impactam minha existência. Conrado, surpreso e confuso, tentou interrompê-la, mas Soraya levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me terminar, filho. Dediquei anos à nossa família, e agora, neste momento da minha vida, preciso pensar em mim. Renovar este lugar, torná-lo mais acolhedor, não só melhora meu bem-estar, mas também o de muitos outros que vivem aqui. Mariana, lutando contra a frustração, interveio. Mas Soraya, você não acha que deveria ter nos consultado? Afinal, Conrado é seu filho, e isso afeta o nosso futuro. Soraya olhou para Mariana, misturando compreensão e tristeza. Mariana, entendo suas preocupações, mas você deve reconhecer que esta é minha vida e tenho o direito de vivê-la como escolher. Além disso, liberar vocês da responsabilidade de cuidar de mim é também um ato de amor. Sentindo uma tempestade de emoções, Conrado levantou-se abruptamente. Não sei o que dizer, mamãe, isso é inesperado. Mariana, igualmente abalada, segurou o braço do marido e, em silêncio, os dois deixaram o asilo, deixando Soraya sozinha com seus pensamentos. Nos dias que se seguiram, a ausência das visitas deles pesou em seu coração. Contudo, Soraya encontrou paz na decisão que havia tomado. Escolheram o caminho de autodeterminação e dignidade. Um exemplo que esperava que, com o tempo, Conrado e Mariana pudessem entender e respeitar. No asilo, Soraya tornou-se uma figura admirada, uma fonte de sabedoria e força para os outros residentes. Sua presença irradiava um conforto que fazia diferença na vida daqueles ao seu redor, mostrando que, mesmo em uma nova fase, ela ainda poderia ser uma luz na vida dos outros. Apesar da distância crescente entre ela e sua família, Soraya encontrou um novo senso de liberdade e autonomia que a preenchia de satisfação. Sua decisão de investir os recursos na melhoria do asilo, em vez de guardá-los para uma herança, mostrava sua firme crença em viver intensamente o presente. Para ela, a dignidade não estava apenas em preservar o passado, mas em criar um impacto positivo no ambiente ao seu redor. Essa escolha não apenas refletia seu caráter, mas também seu compromisso inabalável com seus valores e princípios, mesmo quando enfrentava a incompreensão de seus entes queridos. Soraya sabia que sua ação, embora controversa, era uma afirmação de sua individualidade e uma contribuição significativa para a comunidade que agora a acolhia. Com cada pequena melhoria que promovia, ela não só transformava seu novo lar, mas também se reconectava com a essência de quem realmente era. Uma mulher forte, determinada a viver com propósito até o fim. Essa história te emocionou? Então deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias tocantes. E não esqueça de deixar o seu comentário. Sua participação é muito importante para nós.